O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Coluna aberta. Ao menos 27 pessoas morreram em maior naufrágio de imigrantes no Canal da Mancha na quarta-feira retrasada, dia 24 de novembro. Pois é, infelizmente, né, tivemos pelo menos, na verdade o número depois foi confirmado para 28 mortos, né? Tivemos, dentre esses, pelo menos 5 mulheres e uma criança. Uma dessas mulheres, inclusive, era uma iraquiana curda que estava tentando chegar no Reino Unido para se reunir com seu esposo, né? Foi uma história que repercutiu bastante e tudo mais, uma história bastante trágica. E o que aconteceu? Como a manchete, né, que você repercutiu, é o maior desastre desse tipo desde 2014, né, quando essas embarcações, muitas delas improvisadas, ou então botes, né, sabe aquela coisa, bote inflável que é para 4 pessoas, mas aí você tem 12 pessoas dentro, passaram a ser monitoradas. E o que acontece? Isso é tanto uma questão ligada aos refugiados, ou seja, pessoas que fogem de conflitos, pessoas que fogem de situações de perseguição, quanto imigrantes, ou seja, pessoas que buscam oportunidades melhores, econômicas. Né? E como consequência desse naufrágio, no Canal da Mancha, basicamente Reino Unido e França ficaram jogando a bola um para o outro, tá? Um tentando responsabilizar o outro. Lembrando que a situação do Canal da Mancha já não estava, né, e não está tranquila devido aos confrontos entre navios pesqueiros, tanto britânicos quanto franceses, no pós-Brexit. A gente falou aqui, por exemplo, que a França, né, ameaçou cortar o fornecimento de energia elétrica para a ilha de Jersey. A gente já tentou explicar um pouco, né, como as fronteiras dentro do Canal da Mancha são um pouco complicadas, as fronteiras marítimas. É um espaço reduzido, né? E antes do naufrágio, tá, no fim de semana retrasado, nós tivemos uma espécie de barcociata, né, uma manifestação de barcos pesqueiros franceses que bloquearam, né, brevemente e simbolicamente, segundo eles, 3 portos, né, no norte da França. Eles bloquearam portos franceses, não tentaram bloquear portos britânicos, pelo menos. Né? Então essa situação já estava complicada, e aí Reino Unido e França começaram a jogar a responsabilidade para o outro, né? Dizendo que o outro que não está fiscalizando, um criticando, né, a política de controle de imigrantes do outro. Então o Reino Unido falando, olha, a gente não podia fazer nada, vocês que não controlaram os caras desse lado aí. E a França falando, não, mas espera aí, o barco estava em águas britânicas, vocês deveriam estar com uma patrulha, alguma coisa assim para socorrer, para resgatar essas pessoas e tal. Ambos deram aquelas declarações meio, né, protocolares, que lamentam todas as mortes, ficam tristes, chocados, tem que combater, né, o tráfico de pessoas, as quadrilhas de tráfico de pessoas, mas no fundo, tá, ficou um tentando responsabilizar o outro, tá, por falta de fiscalização, não responsabilizar diretamente, né, é culpa britânica, né, mas olha, a gente faz o que a gente pode, mas é preciso mais cooperação. É aquela coisa, quando uma pessoa fala que é preciso mais cooperação, o que ela está querendo dizer é que o outro não está cooperando o suficiente. Nenhum governante, nenhum político vai cometer um sincericídio de falar, olha, a gente que não coopera mesmo, né? Os britânicos são os baita cara legais, mas a gente aqui, a gente não coopera, a gente é chato, entendeu? E a culpa é nossa, né? Nenhum político vai fazer isso. Então, tivemos esse evento, e aí, como parte, né, desse elevar de tensões, o governo francês
tá? No final da semana passada também, desconvidou, né, o Reino Unido para uma reunião de ministros sobre essa travessia. Essa reunião foi consequência direta desse naufrágio, e aí o governo britânico publicou uma carta dizendo que, olha, a França deveria pegar de volta as pessoas que nós resgatamos, que nós recebemos aqui. Né? Então, o que o governo inglês quis dizer? Olha, a pessoa cruzou o Canal da Mancha, chegou viva na Inglaterra, né, no Reino Unido, mas a França deveria aceitar essa pessoa de volta, ela deveria ser deportada de volta para a França. Com a publicação dessa carta, o governo francês desconvidou o Reino Unido de uma reunião sobre justamente quadrilhas de tráfico de pessoas. Então, vejam, a situação no Canal da Mancha estava tensa por uma disputa entre barcos pesqueiros como consequência do Brexit. Agora ela ganha mais um contorno de crise com esse naufrágio, que pelo número de mortos, pelo fato de boa parte dos mortos eram pessoas que são vulneráveis, como crianças e mulheres, uma mulher grávida, tá, que morreu também. Então, o Canal da Mancha está virando uma grande zona de disputa. Não vai virar uma zona de guerra, né? Mas isso acaba sendo fruto de um vácuo legal pós-Brexit. Ah, Felipe, você está dizendo isso então para culpar o Brexit. Não estou culpando o Brexit. Estou dizendo que faz o Brexit, mas não tomam todas as providências necessárias para uma adaptação pós-Brexit. Então, nesse vácuo, acaba dando ruim. Né? E fica um jogando a culpa para o outro. Né? Então, é basicamente isso que acontece. Ainda dentro do Reino Unido, né, o governo britânico anunciou que vai assinar um pacto comercial e de defesa com o governo de Israel para cooperação em cibersegurança, prevenção para prevenir que o Irã obtenha armas nucleares e também maior cooperação comercial e de turismo. Tá? Falando em cooperação militar, né, e falando em temas militares do Reino Unido, na semana passada, um caça F-35 britânico, né, sofreu um acidente muito estranho, muito complicado no Mediterrâneo, né, caiu no mar. Felizmente o piloto se salvou, ejetou e tal, conseguiu, né, não aconteceu nada mais grave com o piloto. E no Reino Unido também tivemos as eleições para o distrito de Old Bexley em Sidcup, já que o representante do parlamento era o conservador James Brokenshire. Ele faleceu, tá? Faleceu novo, aos 53 anos de idade, e aí por conta do seu falecimento, ele morreu devido a um câncer. Né, nós tivemos as eleições para escolher o seu sucessor dentro do distrito, que faz parte da Grande Londres, e o assento continuou com os conservadores, que tiveram uma grande margem de vitória, aí, com 64% dos votos, elegendo o Louis French. Tá? Do Reino Unido, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira com a Irlanda com uma notícia muito interessante, que olha só, nos últimos 6 meses... o trânsito de cargas entre Irlanda e a Europa continental cresceu em 50%. Por quê? Porque antes, né, manda aqui o negócio para a Irlanda, aí vai para a Irlanda do Norte, aí vai para o Reino Unido, do Reino Unido vai para a Europa continental, faz outra rota aí e tal. Novamente, fruto do rompimento do Brexit, fruto dessa nova estabilização, agora está compensando mais mandar a carga da ilha da Irlanda, pela República da Irlanda, o Eire, né, diretamente para a Europa continental, evitando, né, sem passar pelo Reino Unido. Então, manda de navio mesmo, porque antes você podia mandar fazer tudo de caminhão, né? Você tinha que pegar ali o ferry boat ali para atravessar da Irlanda para a ilha da Grã-Bretanha. Agora manda de navio mesmo e dane-se. Então, é uma notícia interessante para ilustrar aí também outra faceta do pós-Brexit. Aí, nós fazemos justamente esse caminho e vamos para a França, meu caro Matias. Mas não a França continental, né? Isso. A gente vai para um pedacinho da França, mas que fica aqui mais perto, né? Mais especificamente Guadalupe e Martinica.
já que desde meados de novembro nós temos diversas manifestações nesses dois territórios, né? Tanto o Guadalupe e Martinica, né, são departamentos ultramarinos franceses, tá? E os protestos, as manifestações se agravaram, né, a partir justamente do dia 26 de dezembro, que é quando a gente teria tido o programa anterior, né, quando o ministro da França Ultramarina, o Sébastien Lecornu, ele anunciou o adiamento da campanha de vacinação obrigatória e anunciou que estaria pronto para discutir a autonomia de Guadalupe. Por quê? A maior parte das manifestações, tanto em Martinica quanto em Guadalupe, teve como estopim, né, a questão do passaporte sanitário, né? Na França continental, a gente chegou a ter manifestações com 300 mil pessoas, somando todas as cidades francesas. Porém, é um pouco do que a gente falou sobre a Guiana um tempo atrás, né? Antes da pandemia. Né? A gente teve um programa que a gente falou bastante sobre Guiana, acho que foi 2019. Agora não lembro se foi final de 18 ou 19. Já não lembro também. Isso. Que envolve questões raciais, envolve questões da herança do Império Colonial Francês, né? Mas assim, então a gênese das manifestações foi contra o passaporte sanitário e a vacinação obrigatória para profissionais de saúde. Porém, as manifestações acabaram ganhando corpo, né, e se tornaram basicamente manifestações de larga escala, com barricadas, incendiaram viaturas, ao ponto em que a França teve que mandar um componente das suas forças especiais da Gendarmeria Nacional, né? A Gendarmeria Nacional é como se fosse a polícia militar francesa, né? E aí teve que mandar uma unidade, não sei de que tamanho, das forças especiais para Guadalupe, por conta dessas barricadas e de tacarem fogo em viaturas. Tacaram fogo, salvo engano, numa subprefeitura, algo do tipo, devido ao tamanho desses protestos. Também tivemos saques de lojas e tudo isso. Mas que, novamente, começou por conta, como parte das manifestações contra o passaporte sanitário, porém, ganhou um contorno muito maior devido a questões de qualidade de vida, devido a questões da juventude desempregada, questões também ligadas a racismo, já que são dois territórios em que você tem uma população negra muito grande, que é descendente de africanos escravizados, que foram levados para esses territórios para, especialmente, trabalharem, né, forçadamente em cultivo de cana-de-açúcar, algo muito parecido com um outro país aqui da América do Sul, chamado Brasil, né? Então, é um pouco errado colocar que isso está ligado apenas ao passaporte sanitário. Tá? Começou por uma coisa, que nem quando a gente falou também dos coletes amarelos na França. Né? Os coletes amarelos começaram por conta da questão do colete amarelo, né? De que todo mundo vai ter que ter um colete no carro, e virou uma manifestação maior contra, né, no caso dos coletes amarelos, contra tudo isso que está aí. Né? No caso de Guadalupe e de Martinica, nós temos, por exemplo, a questão do índice de desemprego dentre a juventude nas duas ilhas, que é bastante alto. E aí, repito, o Lecornu, que é o ministro para os territórios ultramarinos, afirmou que está pronto para conversar sobre maior autonomia para Guadalupe, né, para resolver os problemas cotidianos da população de Guadalupe. E o que acontece? Sobre a questão das vacinas, meu caro Matias, tem uma questão que eu particularmente não conheço, não sou expert, estou trazendo para os nossos ouvintes, eu não tô afirmando nada, tá? Quem trouxe isso primeiro foi a Reuters e depois eu dei uma lida. Que é o seguinte, em Guadalupe especificamente, existiria uma desconfiança muito grande em relação à vacina, em relação a qualquer campanha de vacinação obrigatória pelo governo francês e tudo mais, porque nos anos 1970 o governo francês mentiu deliberadamente, fez uma campanha de mentirosa para a população
sobre o uso de pesticidas nas plantações de banana na ilha. E basicamente falando para a população que, olha, não, é de boa, não vai acontecer nada, ele só mata as pragas, ele não tem problema para humanos e tal. E você teve casos tanto de desenvolver problemas de saúde, mas também de envenenamento de água potável, por conta do uso de pesticidas. Então, existiria uma desconfiança mais ampla em relação ao governo francês em Guadalupe, por conta desse episódio de pesticidas nos anos 1970. Isso eu achei curioso. Repito, não conhecia esse episódio, quando eu digo que, né, estudando o programa eu li uma coisa ou outra, talvez até alguns dos nossos ouvintes possam conhecer mais, nós que temos vários ouvintes aí que trabalham com pesticidas, quando a gente falou, né, outra vez de pesticidas, teve ouvintes nossos, agrônomos, que mandaram verdadeiras aulas pra gente. Então, se alguém conhece esse episódio melhor, fica à vontade, a gente até pede aí para mandar os seus complementos. Então, é uma questão bastante interessante, né, como tem toda essa questão anti-obrigatoriedade na França, né, fruto do pensamento, talvez, né, da Revolução Francesa de 1789, mas também ligado a essas questões particulares de Guadalupe e Martinica. Bem, e aqui outra tecnicidade do roteiro, né, Felipe? Porque temos uma notícia que não envolve diretamente a França, mas como a Interpol está sediada em Lyon, onde mora nosso amigo Júnior Vieira, acabam colocando nesse bloco, né? Exatamente, né? Tinha que dar um jeito. Quando, né, ficamos uma semana sem programa, então se vira aí para montar o roteiro e dar um jeito de encaixar tudo. Então a sede da Interpol é em Lyon, então a gente botou essa notícia aqui, que foi eleito, né, o novo chefe da Interpol, que é o general Ahmed Nasser Al-Raisi, né, dos Emirados Árabes Unidos. E a grande questão é que ele foi eleito presidente da Interpol, mesmo com várias campanhas de denúncias e tal, porque ele, como chefe da polícia emiradense, né, cargo que ele ocupou aí por 5 anos e meio, ele teria sido complacente, tá, com o uso de tortura, incluindo a tortura de cidadãos europeus que denunciaram, né, problemas desse tipo, tá, quando foram detidos nos Emirados Árabes Unidos. Um caso que, inclusive, acho que a gente chegou até a comentar na época, foi o do cidadão britânico Ali Issa Ahmad, que é nascido no Sudão, né, o Sudão que foi parte do Império Britânico. Um caso, né, se quiserem ilustrar, por exemplo, o Luol Deng, né? O Luol Deng é jogador de basquete, ele é de origem sudanesa, mas jogava pela seleção britânica. Jogou no Chicago Bulls, jogou no Cleveland Cavaliers, jogou no Lakers e tal. E ele, esse cidadão britânico, ele foi detido em 2019, ele estava usando uma camisa da seleção Qatari de futebol, e ele denunciou a tortura. Ele mostrou para matérias da imprensa britânica as marcas, as cicatrizes, quando o general, né, o senhor Al-Raisi, era o chefe da polícia emiradense. Então, aí entra até o que a gente falou, né? Alguém pode falar, pô, que absurdo, a Interpol eleger como presidente. Não, quem elege são os 195 países membros, né? Então, os Emirados Árabes Unidos, que articularam a candidatura do seu nacional, do seu ex-ministro, ele era ministro, né? Ele tinha o cargo equivalente a ministro. Então, os Emirados Árabes Unidos que falaram, vocês vão votar em quem? Poxa, vota no nosso candidato, depois a gente vota no seu, lá na outra instituição, uma coisa assim, vamos sentar aqui. Então, assim, de um lado, é uma vitória diplomática dos Emirados Árabes Unidos. De outro lado, mostra, né, o que a gente já falou, que organizações internacionais são movidas pelos Estados-membros e mesmo que isso gere contradições, né? Então, é uma contradição você ter um chefe da Interpol que é acusado de ter sido, no mínimo, complacente com violações de direitos humanos. Eu não estou dizendo que o tal do Al-Raisi pessoalmente torturou alguém ou que ele ordenou a tortura de alguém. O que a gente pode afirmar é que, sob o comando dele,
a polícia dos Emirados Árabes Unidos, que é um conjunto de monarquias absolutistas, de países que não têm governos, têm famílias proprietárias, né? Sempre bom lembrar, torturou pessoas. E ele foi eleito chefe da Interpol. Então, quem votou nele? Essa é a pergunta. A culpa não é da Interpol, a culpa não é do... Nossa, a culpa é de quem votou nele. E por quê? Até porque a Interpol também tá cheio de esqueleto no armário, né? Também, né, tem essas histórias aí e tal, então, né, fica a denúncia. Da França, a gente cruza o Rio Reno, né, vamos até a Alemanha, onde, no final da semana passada, no dia 24 de novembro, foi oficializada a coalizão Sinal de Trânsito para governar a Alemanha, né, entre os sociais-democratas, né, os vermelhos, os verdes e os liberais, FDP, partido FDP, para delírio da quinta série, né, sigla FDP, amarelos. Então é por isso, né, coalizão Sinal de Trânsito. A gente já explicou aqui que tem coalizão Jamaica, coalizão Quênia e por aí vai. Né? E como parte da coalizão Sinal de Trânsito, ou farol, né, dependendo de onde você for, ou semáforo. Né? Sinaleira. Sinaleira é boa. Né? Nós temos a divisão dos ministérios, né, como parte da coalizão. Dentre, né, talvez, as principais notícias em relação a isso é que, primeiro, o Ministério da Economia vai ser ocupado pelo líder dos liberais, o Christian Lindner, ou seja, tem que ver como vai ser o impacto disso. Óbvio que provavelmente já foi acordado, né? Mas como vai ser o impacto disso nos planos de investimento alemães para a recuperação da economia pós-coronavírus. E o Ministério de Relações Exteriores vai ficar com a líder do Partido Verde, a Annalena Baerbock, tá? Que, como vocês podem imaginar, a líder do Partido Verde ela é uma ambientalista. Então, o que a gente pode esperar é, nos próximos, pelo menos nesse período em que nós teremos o governo Olaf Scholz na Alemanha e o governo Bolsonaro no Brasil, a gente pode esperar uma retórica um pouco mais dura, né, em relação a questões ambientais entre a Alemanha e Brasil. E quando você fala entre a Alemanha e Brasil, você, por tabela, está falando entre União Europeia e Brasil. E é diferente do caso francês, porque a gente sempre destacou aqui que a França tem uma política agrícola bastante protecionista. Né? Então, quando o Macron fala da Amazônia, ele não está falando porque ele, né, ou só porque ele é um baita cara legal, preocupado com a Amazônia, amigo do Leonardo DiCaprio, alguma coisa assim. Não. Ele também segue pautas econômicas. Isso não é necessariamente o caso da Alemanha. Mas agora a gente vai ter uma líder ambientalista, líder do Partido Verde no Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Vai ser muito interessante ver como é que vão ser essas relações, ver como é que vai ser a questão da Alemanha, por exemplo, em programas de investimentos estrangeiros. A Alemanha vai condicionar agora investimentos estrangeiros a uma maior compliance ambiental, a questões, por exemplo, de uso de energias renováveis. Vai ser interessante de ficar de olho. Mas tivemos, então, a oficialização da coalizão Sinal de Trânsito, e para quem quiser ver o Ministério, né, na íntegra como vai ser, tá aí, joga no Google, vai ser mais fácil achar em inglês, tá? Em português eu confesso que eu nem tentei buscar, mas dá para achar em inglês tranquilamente qual vai ser a composição completa do Ministério alemão. Também na Alemanha, uma ex-integrante do Daesh foi condenada, né, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra aos 29 anos de idade na Alemanha, e por isso foi sentenciada à prisão perpétua. Tá? Isso é um julgamento considerado, né, que cria um precedente bastante amplo, né, e principalmente faz parte da definição alemã de que o que os Yazidis sofreram na mão do Daesh foi uma tentativa de genocídio. Tá? Então, por isso que a acusada foi condenada por crimes contra a humanidade, porque a Alemanha classifica os atos contra os Yazidis como genocídio, e ela matou uma criança Yazidi, tá? Que ela comprou. Sabe, parece que a gente está em 1400. E, para a gente fechar, né, na Alemanha, ontem à noite, quinta-feira, dia 2, tivemos a cerimônia, né, solene, a cerimônia mais solene, né, que existe no Estado alemão,
para a despedida da Merkel, né? A Grosser Zampfreitreich, tá? Né? Zapfreinstreich, tá? Então, Grosser é grande, né? Então grande toque, alguma coisa assim. Eu vi várias traduções, né? Que você tem ali a banda militar das Forças Armadas Alemãs, você tem uma cerimônia com tochas, né? Embora, né, o imaginário, né, das tochas tenha sido sequestrado ali pelos nazistas, né? Você tem uma origem mais anterior, enfim, é mais antigo do que isso, e a banda militar, né, a banda das Forças Armadas Alemãs, tocou ali algumas músicas, né, para a sua despedida, e tocou Nina Hagen. Tá? A Angela Merkel colocou Nina Hagen, né, na sua playlist de despedida. Aí corporativismo da Alemanha Oriental. Você está questionando o espírito punk de Angela Merkel? Estou. Ela não combina. Pois eu acho isso um absurdo. Eu só não gostei do fato do Supla não ter sido convidado. Né? Supla que a garota era de amigo, Berlim. Exatamente, era amigo da Nina Hagen. Dizem que era mais que amigo, mas enfim. Eu não sei. Eu não me interessa. Tocaram um hino gospel, né, que é Santo Deus, louvamos seu nome. Tocaram uma outra música lírica, digamos assim, e tocaram uma música alemã da Nina Hagen, tá? Que teria sido, agora falando sério, você já cantou a bola, né? Teria sido justamente um aceno, né? A origem alemã oriental, né, da Angela Merkel. Mas enfim, o fato é que tocou Nina Hagen na despedida da Angela Merkel, isso é muito mais legal. Nina Hagen, que é uma grande torcedora do Union Berlim, que no momento está na zona de classificação para a Champions League. E assim, claro, quem quiser ver as imagens, tem vídeo e tal, bastante, visualmente bastante impactante e tal, a cerimônia e tal, enfim, é interessante, né, de ver. Da Alemanha, a gente sobe o ladeirão, vamos para a Suíça, né, onde tivemos 3 referendos aí no último dia 28 de novembro, né, naquela tradicional moda suíça. Só que teve uma coisa muito interessante, meu caro Matias. Foram os referendos com maior comparecimento eleitoral desde 1992, quando teve o referendo para a Suíça ser parte ou não da área econômica europeia. Tá? Isso foi uma pesquisa feita por eu mesmo, para minha coluna na Gazeta. Tá? E por que teve esse comparecimento tão grande? Porque tem treta. Oi? Porque tem treta. O pessoal só se coça se tiver alguma coisa bastante substancial, né? Porque na Suíça você tem referendo a cada mês, parece, mas tem que ter algo diferente, né? Pois é. O que aconteceu? Nós tivemos 2 iniciativas populares. Uma delas amplia os regulamentos federais para as carreiras de enfermagem, tá? Desenvolvimento profissional e plano de carreira, inclusive compensações para pessoas que trabalham com enfermagem, estão trabalhando com enfermagem durante a pandemia, tanto em hospitais quanto em casas de cuidado. Era uma iniciativa popular, foi aprovada com 61% dos votos. Tá? A segunda era também uma iniciativa popular que pretendia colocar o sorteio como parte do processo de nomeação dos juízes. Segundo os proponentes, o atual sistema faz com que os juízes tenham muita interferência da política na nomeação de juízes, e com isso os juízes ficariam de rabo preso. Então, colocar o sorteio seria uma maneira de deixar mais transparente, mais isento o processo. Foi rejeitado, tá, com 68% dos votos. E o terceiro ponto que foi votado, nesse comparecimento recorde, com 65% de comparecimento, repito, o mais alto desde 1992, era que, em março de 2019, acho que a gente deve até ter comentado por aqui,
a Suíça passou, né, a lei da Covid, né, a emenda da lei da Covid, que expandia o auxílio emergencial, permitia o rastreio de contatos e tudo mais, e principalmente determinava o passaporte sanitário. Tá? Então, pessoas que foram vacinadas ou que se recuperaram de infecção recente podiam transitar mais do que outras. E aí, oponentes dessa lei, né, críticos da lei, conseguiram levantar assinaturas suficientes para que a lei fosse questionada no referendo. Então, se a maioria falasse, olha, não quero passaporte sanitário, não quero essa lei, então ela seria revogada. A argumentação dos críticos é que aumentava o poder do governo federal e dividia a população suíça, né, entre vacinados e não vacinados. Aquelas comparações ridículas, toscas, né, com apartheid ou com as estrelas de Davi amarelas que os judeus tinham que usar na Alemanha nazista. Enfim, essas coisas completamente despropositadas. Então, era basicamente um referendo sobre a lei do passaporte sanitário, com duas campanhas muito fortes. Mas, com 62%, a população aprovou a lei, a emenda da lei da Covid. Tá? Cerca de 38% votou contra. Em um cantão e em um meio cantão eles foram maioria, porém a imensa maioria dos suíços aprovou o passaporte sanitário. E isso é interessante por quê? Porque a discussão do passaporte sanitário ou da vacinação obrigatória, essas coisas, né, sempre passa primeiro pela questão, né, de ser uma decisão necessária ou não, do ponto de vista técnico-científico, e também passa pela argumentação de que é uma decisão autoritária, que vem de cima para baixo, né, coisa de autocrata, de tecnocrata. Né? No caso suíço, esse argumento foi por água abaixo, né, porque agora foi aprovado no referendo. Então, o passaporte suíço, você não pode, pelo menos no caso suíço, você não tem como dizer que é uma decisão autoritária, algo do tipo, porque passou por esse hábito suíço de fazer referendos, como você brincou, né, a cada mês, né? Na verdade a cada trimestre, mas dá quase a mesma coisa. Claro que isso é possibilitado porque a Suíça é um país reduzido, tem uma população relativamente pequena, né? Então, quando a gente fala que a grande maioria votou a favor, foram 2.200.000 votos a favor. Tá? O eleitorado suíço é menor que o eleitorado da cidade de São Paulo. Mas uma notícia interessante. Da Suíça, a gente desce o ladeirão rumo à Itália, onde a Sharbat Gula foi recebida como refugiada. Né? Para o nosso ouvinte que não sabe quem é, você não sabe o nome dela, mas você já viu a cara dela várias vezes. Né? Ela é a famosa menina afegã dos olhos verdes, né, que foi fotografada em 1985, né, foi capa da National Geographic, ela tinha 12 anos de idade na época, e depois fizeram uma agora capa, ela se tornou... E depois fizeram uma capa posterior, acho que com 20 anos do primeiro clique, mostrando a passagem do tempo, justamente. Isso, do tempo, do estresse da guerra no Afeganistão e tudo mais. E eu acho a história dessa mulher incrível e ao mesmo tempo muito trágica, e não trágica pelos motivos óbvios, né, que ela, né, cresceu num Afeganistão marcado por guerras civis, depois marcado pelo Talibã e tudo mais, mas acho que a terceira ou quarta vez, peço desculpas aos nossos ouvintes, mas eu escrevi uma coluna sobre isso também, porque é uma história muito bizarra da foto dela, no sentido de que o fotógrafo que tirou essa foto, o Steve McCurry, ele foi extremamente desrespeitoso e ele ganhou rios de dinheiro com essa foto, e ela só foi ter algum reconhecimento material pela foto alguns anos atrás, tá? Quando ela foi presa no Paquistão em 2016, se não me engano, 2017, e a gente só foi saber o nome dela em 2002, porque olha só, gente, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ela foi fotografada em 1984 pelo McCurry
Ela estava num acampamento para refugiados afegãos no Paquistão, numa tenda que servia de escola improvisada para meninas. Aí vem um homem adulto estrangeiro, que supostamente ficou lá encantado pelo olho dela. Ela tentava cobrir o rosto, porque não é normal, né, ficar se expondo para um homem, quanto mais um homem adulto estrangeiro, sem um responsável da sua família por perto, que no caso dela, nessa época, era sua avó, já que a mãe dela morreu, a mãe dela estava morta, e o pai dela ainda estava dentro do Afeganistão. E justamente pensando também na questão religiosa, né? O Islã proíbe retratos também, é outra questão. Aí o cara tirou ela da tenda, da escola, para posar ela numa luz melhor. A foto parece que ele que captou a foto. Não, ele tirou ela, ele posou ela, ou seja, ele encostou nela, tirou a foto, não perguntou o nome dela, não perguntou por um responsável nem nada, publicou a foto correu o mundo, ganhou vários prêmios, e depois a foto voltou a ter muito protagonismo com os atentados do 11 de setembro. Na época, ele deu uma entrevista dizendo que, alguns anos atrás, melhor dizendo, em 2015, ele deu uma entrevista ao jornalista Robert Chilton, dizendo que ele poderia ter se aposentado depois do 11 de setembro. Se vocês entrarem no site do McCurry e tentar comprar uma impressão Belas Artes em tamanho grande dessa foto, ela sai por $18 mil, tá? Ela, repito, só foi ter alguma recompensa material disso nos últimos anos. Ela não teve nem o seu nome registrado. Quem fez essa investigação foi um outro fotógrafo chamado Tony Northrop, tá? Que levantou várias questões éticas sobre essa fotografia e sobre fotografias de refugiados, de pessoas em situações vulneráveis em geral. Ele faz a comparação dizendo que a fotografia da Shabbat Gula ela foi tratada como se fosse a fotografia de um bicho na natureza, né? Porque você imagine, nunca que a situação que aconteceu com a Shabbat Gula aconteceria com uma menina fotografada nos Estados Unidos, no contexto do 11 de setembro, do furacão Katrina, alguma coisa assim. De um homem adulto ficar sozinho com ela, posar ela, publicar foto, ganhar rios de dinheiro, sem nem ter o nome registrado, sem a pessoa ganhar um centavo com isso, com a sua própria imagem. Então, assim, é uma foto que, assim, quando você aprende um pouco mais sobre esse outro lado, né, da foto, é muito bizarro. Foto da ética, né? Da ética jornalística. Isso. É muito bizarro. Né? Em 2002, quando ela foi encontrada, tem um documentário da National Geographic sobre essa foto dela mais velha que você mencionou. Eles falam muito mais do reconhecimento pela íris, para falar do olho dela, do que dela em si, do que da vida dela. Na época, ela teria ganho lá alguma recompensa em dinheiro para cuidar dos médicos, alguma coisa assim. E detalhe, ela já disse que odeia a foto e que a foto colocou ela em perigo, por conta de pessoas que acham que mulheres não têm que ser fotografadas e tudo mais. Né? Que é, né, o ambiente em que ela viveu durante muito tempo, submetida ao Talibã desde o final da década de 1990. Então, o Northrop, esse fotógrafo, fez essa investigação ética. Ele faz uma reflexão muito interessante, que é, na legenda original da foto, publicada lá na National Geographic de 85, né, ela foi fotografada em dezembro de 84 e publicada em 85. A legenda diz: dos olhos assombrados mostra o medo da guerra dessa refugiada afegã. O Northrop fala que ela não estava com medo da guerra, ela estava com medo do McCurry. Ela estava com medo de porra, como assim? O cara me tira da escola e tá aqui, tipo, me posando e tirando foto, tipo, sozinha. É muito bizarra essa história toda. Porque, repito, a foto dela, ela foi tratada nesse tempo todo como a foto, como você tirar foto de um leopardo, de um tigre, de um elefante. Né? Você está lá no fotógrafo da National Geographic na savana africana tirando foto dos animais. Né? Parece isso. Então é muito doido. É muito doido. Mas agora ela está recebida na Itália, né?
Esperemos agora, né, possa viver em paz, tá? Inclusive, né, o governo italiano aí, parabéns, porque não tinha nenhuma responsabilidade com isso. Quem teria responsabilidade com ela é o McCurry, é a National Geographic, que poderiam ter tirado ela do Afeganistão, há muito tempo. Ou se ela não queria ir embora, ela poderia ter tido uma vida talvez um pouco melhor, porque, repito, ela foi presa no Paquistão em 2016, com documentos falsos, e aí o governo afegão deu um apartamento para ela. Tá? O governo, né, o então governo do Ashraf Ghani. Então é muito bizarro. Né? E falando nisso, o ex-presidente afegão, Hamid Karzai, ele deu uma entrevista para o BBC, assim, sensacional. Ele só não falou mais merda porque não deu tempo. Dizendo, por exemplo, que o Talibã são seus irmãos. Porra, amigo, aí você me complica. Da Itália, nós vamos para a Áustria, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira é que foram retomadas, né, mais um round das conversas nucleares entre Irã e as potências ocidentais, mais a China, mais a Rússia. Né? A gente colocou essa notícia na Áustria porque as conversas são em Viena. Né? O Irã teria aceitado, né, maiores medidas de compliance, maiores medidas de obrigação, e, por outro lado, o governo israelense teria pedido para o fim das negociações, porque o Irã está fazendo uma chantagem nuclear contra as potências ocidentais. Também na Áustria, o ex-chanceler Sebastian Kurz disse que vai se aposentar da vida política, tá? Dizendo que a vida política não é para ele, que ele não é nem um santo, nem um criminoso. Tá? E que você está sempre sobre observação e o sentimento de que você está sendo sempre caçado. Tá? Lembrando que ele já havia, né, renunciado, a Áustria estava com um governo interino, né, e também hoje, sexta-feira, dia 3, né, o Partido Popular da Áustria, que é o Partido Conservador Austríaco, o partido do governo, designou o ministro do interior, o Karl Nehammer, como o novo líder do partido. Então, muito provavelmente, ele vai se tornar o novo primeiro-ministro austríaco, né, o terceiro aí num período de 6 meses, né, já que a gente tem um interino, né, ainda no cargo. Na Tchequia, a coalizão, né, do Petr Fiala, né, a coalizão anti-Babis, né, foi finalmente empossada no governo, numa cerimônia na qual o presidente tcheco, Miloš Zeman, ele está claramente bastante abatido, lembrando que a posse da nova coalizão foi atrasada devido ao fato do presidente estar internado, né, por problemas de saúde. Ele está bastante abatido e ele está numa redoma de vidro, né, na cerimônia de posse. Ele está completamente isolado. Tá? Ele estava sendo tratado para Covid, inclusive. Então, mas, repito, o atraso na posse, né, as eleições foram em outubro, se não me engano, foi porque ele estava internado, e aí ele saiu do hospital basicamente para a cerimônia de posse, para empossar o novo governo, né, já que precisa ser empossado pelo presidente. E mandar um saludo, né, para o nosso ouvinte, o Pavel Rudzik. Peço perdão pela pronúncia, mas tem uns acentos aqui que eu não sei qual que é a sonoridade exata, mas que compartilhou, né, algumas informações e memes em relação ao estado do Babis. Da Tchequia, na Polônia, né, o Tribunal Superior Polonês, né, o Tribunal Constitucional, né, que é como o análogo STF da Polônia, disse que a Corte Europeia de Direitos Humanos não tem autoridade para questionar a Polônia no seu processo de nomeação de juízes. Então, mandaram basicamente só Deus pode me julgar. Tá? E aí Deus apareceu nas nuvens e falou, vocês estão errados. Ele fala, essa pica não é minha. Enfim, brincadeiras à parte, né? Lembrando que nós temos esse choque, né? Esse conflito legal entre Polônia e União Europeia, já que o governo polonês interferiu no judiciário, veja que eu estou afirmando, tá? Interferiu, inclusive, né? Nós tivemos a aposentadoria compulsória de juízes, o processo de nomeação, né, de juízes também. Aí, as
as instituições europeias, né, a Corte Europeia de Direitos Humanos, né, disse que a decisão polonesa infringiu as leis europeias e por isso a Polônia seria multada por isso. E aí agora a Suprema Corte polonesa disse que a Corte Europeia de Direitos Humanos não tem autoridade, né, não tem a competência para julgar os seus atos. Na fronteira com Belarus, o presidente / ditador / general / dono do rolê Alexander Lukashenko foi visto, né, dizendo que o seu país não fará nada para detê-los se eles tentarem cruzar a fronteira com a Polônia. Ele fala, podem ir, podem cruzar, podem ir. Então ele disse que iriam trabalhar juntos para os sonhos, né, daquelas pessoas de poderem entrar na Europa, né? Então ele fez isso com uma clara provocação nas autoridades europeias, enfim, mas é claro que ele não fez só isso, né? Ele disse que eles estavam ali buscando um sonho, buscando vidas melhores, porque seus países foram destruídos por intervenções estrangeiras, né? Então, assim, ele também deu alfinetadas e tal. Então, isso foi uma demonstração pública e tal, é filmado, e, enfim, vocês podem até assistir aí, quem quiser tá no YouTube. Na Bulgária, tivemos o segundo turno, né, das eleições presidenciais, e quem venceu foi o vencedor do primeiro turno, né? Tivemos aí a concretização da vitória do Rumen Radev. Né? Lembrando que o governo búlgaro, né, o governo formado no parlamento, vai ser uma coalizão ali anticorrupção, uma coalizão anti-Borisov, né? E o Rumen Radev, ele fez a sua carreira, né, ligado aos movimentos mais à esquerda, ele que era do Partido Comunista Búlgaro, ele é militar de carreira, inclusive da Força Aérea Búlgara, e o que aconteceu? Ele deu uma declaração pragmática, né, dizendo, né, ele foi perguntado se o que ele achava das sanções contra a Rússia por conta da anexação da Crimeia, né? E ele falou que a Crimeia é russa no momento. O que mais posso dizer? Né? E aí a embaixadora dos Estados Unidos em Sófia, a Hero Mustafa, criticou o presidente eleito por dizer que a Crimeia é Rússia, dizendo que a Crimeia é ocupada pela Rússia e que a Crimeia pertence à Ucrânia. Né? Então já teve aí né? E isso encaixa com o que a gente sempre tenta explicar, que nesses países do leste você normalmente tem pessoas mais próximas da Rússia e pessoas mais próximas das instituições europeias. Falando na região, tivemos, né, a posse de um novo governo na Romênia, tá? Encerrando aí a crise que já tinha 3 meses aí sem governo na Romênia, e o novo primeiro-ministro, o novo velho primeiro-ministro, será o Nicolae Ciucă, que é general romeno, ele comandou as tropas romenas no Iraque e no Afeganistão, inclusive. Foi a primeira vez que tropas romenas participaram de operações bélicas ativas desde a Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, que teve, né, com troca de tiros, situação de combate real. Ele já havia sido o primeiro-ministro interino do país no ano passado, e agora ele recebeu a prerrogativa pelo presidente Klaus Iohannis de formar um novo governo e conseguiu, né, formar esse novo governo, né, essa nova coalizão, que aí é o que a gente já falou, né, recentemente. Né, tanto na Bulgária quanto na Romênia, você tem algo parecido, né, com o que a gente chamaria aqui de lavajatismo, né, aqui no Brasil. Né, ou seja, a ideia de você formar coalizões com a questão da corrupção, né, como a principal pauta. Né, o combate à corrupção e a ideia de que você tem um estamento político corrupto e que esse estamento político usa as instituições para se preservar, para manobrar o poder. Então, você precisa, inclusive, derrubar o próprio estamento político. Né? A ideia do candidato outsider, do candidato fora da política, no caso, um candidato militar, né? Que então ele é comprometido com o país, não comprometido com um partido apenas, coisas... claro que é uma analogia, tá, gente? Mas acho que acaba servindo para ilustrar um pouco para os nossos ouvintes. No caso da Bulgária, o governo, ideologicamente, ele é mais diverso. No caso romeno, vai ser um governo claramente mais conservador.
né? O Partido do General, o Partido Nacional Liberal, que é o Partido Conservador, que foi fundado logo depois da morte do Ceausescu, né, em 1990. Então, mas a Romênia empossou aí um novo governo. Da Romênia, meu caro Matias, né, nesse grande giro europeu, vocês veem que é um giro que está bem factual, né, não está tão aprofundado, tão com grandes notícias, a gente está mais passando aqui por várias notícias europeias, eram muitas devido ao acúmulo de 2 semanas, mas na Ucrânia, né, nós tivemos a denúncia na semana passada de que tropas russas estariam se concentrando na fronteira com a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, disse que havia um projeto, né, um plano para um golpe de Estado contra ele, com participação russa, né, de alguns setores ucranianos, mas com participação russa, e que a tentativa de golpe foi então debelada, e o Erdogan se propôs a ser o mediador entre Ucrânia e Rússia. Tá? Lembrando uma coisa interessante, né, que a Turquia, quando nós tivemos a ocupação da Crimeia pela Rússia, a Turquia, desde então, ela sempre emite notas falando que se preocupa com a situação, que a situação precisa ser negociada, mediada e tal, e que também se preocupa com a população tártara da Crimeia. Né? Lembrando que a guerra da Crimeia original, você tinha a oposição entre Rússia e Turquia, né? Isso, né? A Crimeia era do Império Otomano, né? E por isso você tinha uma população tártara muito grande na região. E aí, quando você tem a Segunda Guerra Mundial, e veja como todas essas coisas se encaixam, né? O nosso ouvinte mais antigo, ele deve estar gostando mais um pouco desse bloco do que o nosso ouvinte mais novo, porque encaixa várias coisas que a gente sempre comenta sobre espaço pós-soviético. E, modéstia à parte, a gente sempre faz um trabalho muito bom sobre essas dinâmicas pós-soviéticas. Então a gente falou da questão do combate à corrupção, da ideia de você ter um sistema antigo que se manteve, a ideia de você ter grupos pró-Rússia e grupos pró-Ocidente. Nisso, a própria visão nacional do país, né? Então grupos mais nacionalistas do que outros. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala do nacionalismo nos países ex-soviéticos, a gente sempre acaba comentando que esses nacionalismos vão ter relações com os grupos da Guerra Civil Russa e com os grupos que, na Segunda Guerra Mundial, lutaram ao lado da Alemanha nazista. E que foi o caso de parte da população tártara. Os tártaros, eles lutaram contra a União Soviética, lutaram do lado da Alemanha nazista. Por conta disso, depois, boa parte da população tártara da Crimeia foi deportada da região para a Ásia Central. Só foram retornados no período Gorbachev ainda. Tanto que a Crimeia, ela sai da Segunda Guerra Mundial muito devastada, tanto de estrutura quanto de população, e o Stalin propõe a Crimeia, né, como um possível lugar para o assentamento de populações judaicas europeias. Né? Não chegava a ser uma possível Israel, mas ele propõe esse assentamento na Crimeia. Então, quando o governo turco fala desses tártaros, que como você lembrou, né, a Crimeia foi parte do Império Otomano, os tártaros são uma população túrquica, né, são um povo túrquico. Então, o Erdogan se coloca como mediador, tanto por uma questão de projeção de política externa, quanto pela questão do Mar Negro, né, tentar manter ali a crise dentro do Mar Negro, quanto também esse panturquismo, né, típico do governo Erdogan, que tem sido intensificado nos últimos anos, de colocar a Turquia como uma representante pantúrquica, né, porque lembrando, os turcos são um dos vários povos túrquicos, né, que são originários da Ásia Central, né? Isso, ali da região da Mongólia, né? Os turcos chegam na atual Turquia, entre aspas, empurrados pelos mongóis, né? Chegam na Anatólia relativamente recente, século XIII, XIV, né? Tanto que para os gregos, né, aquilo tudo é Grécia ainda. Né? E tem a disputa do nome, inclusive, né, com Constantinopla e Istambul. E então é um movimento interessante da Turquia, porque isso é relacionado tanto a essa projeção internacional, quanto a essa questão da identidade pantúrquica, quanto também por uma questão de segurança do Mar Negro.
Se vai dar certo, se vão aceitar ou não sei, né? E claro, o Erdogan também deve estar preocupado, porque essa semana a lira turca deu mais uma queda, depois que ele ameaçou interferir na taxa de juros do Banco Central. Lembrando que o Banco Central turco está sob controle do cunhado dele, né? Cunhado não, genro. Né? E essa semana a lira turca caiu aí mais alguns %. É uma das moedas que teve pior desempenho nos últimos 12 meses em comparação com o dólar, junto com algumas outras moedas, como um tal de real brasileiro. Depois a gente vai para a Escandinávia, né? A gente passa ali pela Turquia, passa pela Rússia, vamos para a Suécia, com uma coisa que, né, muitos ouvintes nos marcaram no Twitter, né? Já que a Magdalena Andersson, ela sucedeu como a líder do Partido Social-Democrata sueco. A gente já havia comentado, né, essa mudança na liderança do Partido Social-Democrata sueco. Ela sucedeu o Stefan Löfven. O Stefan Löfven falou, olha, vamos aposentar para dar tempo do Partido Social-Democrata escolher um sucessor, a tempo desse sucessor conseguir fazer seu nome, estabelecer sua figura para as próximas eleições no ano que vem. Esse foi o raciocínio dele, falando, olha, as pesquisas indicam que na próxima eleição eu tomaria um pau. Então, para o bem do partido, eu vou sair, tá? E aí dá tempo de uma nova liderança partidária eventualmente fazer um papel melhor e melhorar o desempenho do partido para as próximas eleições. Né? Então, quem venceu a disputa interna do Partido Social Democrata foi a Magdalena Andersson, que era a ministra das Finanças. Né? Era a ministra da Economia sueca aí por praticamente 7 anos. E aí todos os ouvintes nos marcaram, por quê? Porque ela se tornou a primeira mulher eleita primeira sueca e o governo dela durou algumas horas apenas. Né? Por quê? Mas aí é uma coisa é uma coisa que a gente já tinha até explicado quando, da última vez que o Stefan Löfven renunciou, porque o Stefan Löfven também teve ali um período de interregno em junho. Né? A gente falou daquela questão dos aluguéis que estavam congelados e tal. Os nossos ouvintes talvez se lembrem. Mas espero que se lembrem. Né? Por quê? Porque ela chegou e falou, olha, né, a primeira tarefa que ela tinha era propor orçamento para o ano que vem. Ela propôs o orçamento e o Partido Verde, que era da coalizão de governo, não aprovou. Então, pela tradição sueca, pelas regras suecas, quando isso acontece, o premier renuncia para que seja formada uma nova coalizão de governo. Mas é uma coisa muito mais procedimental, no sentido do governo, né, da Magdalena Andersson, o Partido Social Democrata, sentar, no caso, com o Partido Verde e falar, o seu Partido Verde, né, o que a gente tem que fazer aí para retomar a coalizão? Né? Tanto que hoje, né, o governo sueco é formado pelo Social-Democrata, o Partido do Centro, o Partido de Esquerda e o Partido Verde. Então é uma coisa muito mais procedimental. E aí, 3 dias depois, ela foi eleita novamente, né, a primeira-ministra sueca. Por quê? Porque foi apenas uma negociação do orçamento. E na Suécia faz isso. Você renuncia para renegociar e depois reempossa. E você não tem a dissolução do parlamento. A gente também explicou isso. Na Suécia, para dissolver o parlamento é muito mais procedimental, requer outros procedimentos do que, por exemplo, na Espanha, né, onde se um alfinete cair errado, você dissolve o parlamento. Né? Então, mas muitos dos nossos ouvintes nos marcaram pela curiosidade de que ela renunciou horas depois e tal, mas era só o procedimento ali de negociar orçamento, parecido com a crise dos aluguéis em junho. Tá? E, finalmente, falando como União Europeia, né, a União Europeia anunciou um recorde de deportações para um primeiro semestre. Tá? Foram deportadas 8.239 pessoas, tá? Nos primeiros 6 meses de 2021, como eu disse, um recorde e um crescimento de 9% em relação a 2019. Tá? Dessas foram pessoas deportadas para os seus países de origem. Tá? Tem isso. E também a União Europeia anunciou um fundo de investimentos em infraestrutura de 300 bilhões de euros, tá?
segundo a Comissão Europeia, é basicamente para competir com a nova rota da seda chinesa, né, botando dinheiro, investimento em outros países, em países de desenvolvimento, países africanos, países asiáticos, né, competir com a China por investimentos estrangeiros. Novamente, vai ser interessante para ver como é que isso vai ser em relação a questões ambientais, né? Já que a gente falou, né, da nova ministra de Relações Exteriores alemã.